Sejam todos muito bem-vindos à revista Karatê News e hoje a entrevistada tem um sabor diferente, tem um gosto diferente essa entrevista. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar uma pessoa que eu sempre fui fã no Karatê, fã na vida, fã como técnica, Sensei Lucy Nakama. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, William. Sensei, já para começar nós queríamos saber como que as mulheres começaram a competir no Karatê. Olha, foi uma briga e tanto, viu? Porque eu comecei o Karatê em 1973 e já namorava o Edson Nakama e a gente ia assistir muitos campeonatos. Na verdade, naquela época não era campeonato, era disputa de associação. Disputa de associação. Para ver quem era melhor, né? E normalmente era por estilos. Então era a equipe do Sensei Buio, era a equipe do Sensei Yonamine, era a equipe do Shizato. O Campeonato Paulista era assim. E não tinha participação feminina. E a gente viajava, às vezes, para o Rio de Janeiro para assistir Campeonato Brasileiro, não tinha participação feminina. E era muito violento o Karatê naquela época, né? Nem luva, não usava protetor, não usava nada. E eu pedia que eu queria competir. Eu chegava na mesa dos organizadores e falava assim, eu quero competir. Eles me olhavam e falavam, não, Karatê não é para mulher. E todo campeonato eu ia, né? Campeonato Paulista, ia assistir. E eu entrava na quadra, chegava na mesa da organização dos mestres, né? Naquela época só tinha os mestres do nosso Karatê. Né? Era Shioda, Sagara, Sensei Ito, Okuda, Buio e aí por diante. E quando eu ia chegando na mesa, eles já iam saindo. A chata tá chegando, né? Porque eu ia sempre pedir que eu queria competir. E ele sempre falava, não, Karatê não é para mulher. Mas eu não via isso como um preconceito, como uma discriminação. Eu via isso como uma proteção para as mulheres, porque realmente era muito violento. Aí, então, eu falei assim, então deixa a gente fazer kata, pelo menos. Né? Então, foi quando teve o primeiro campeonato paulista de kata, em 1981. Caramba. Então, em 81, as mulheres começaram a competir no kata. E fomos competindo. E eu brigando aí, que eu queria fazer Shiai Kumite. Brigando. Quero fazer Shiai Kumite. Tem que ter luta para as mulheres também. Naquela época, acho que o Edgar Ferraz era presidente da Federação Paulista, se não me engano. E ele falou para mim, ele falou, se você achar mais 8 mulheres que quer competir também, a gente faz ele tinha uma revistinha naquela época, na Zona Norte, né? De artes marciais, e ele falou, se você encontra mais mulher que quer competir, você vem aqui que a gente faz uma matéria. Então eu fui de clubes em clube, academia, falar, né, você quer competir? Mas eu não quero lutar. Não, mas você vai lá e fala que quer. Né? A gente monta um grupo e todas vocês vão falar que quer competir. E a gente conseguiu, né, isso em 1986. E aí foi feito um campeonato aberto de Shiai Kumite feminino, fechado ao público. Eles não deixaram ninguém entrar, só os árbitros, as atletas e um professor. E tinha 10 ambulâncias do lado de fora. Eles colocaram um colchão, uma espuma, daqui do pescoço até a parte de baixo do ventre. É mesmo? De medo que acontecesse alguma lesão, alguma coisa grave. E a gente não conseguia nem se mexer, né? Porque a coisa era... Aquela proteção era muita coisa. Do kimono. Parecia um colchão, né? Na frente. E eu fui campeã nesse primeiro torneio aberto. Tinha muitas meninas, muitas. Vieram do interior, vieram de tudo, da Baixada Santista, tudo. E não tinha divisão de peso, porque foi chamado de torneio experimental. E
nessa época, o Enio Vesuli estava de presidente da federação. E eles tinham viajado para a Austrália no Campeonato Mundial. E o Enio ligou da Austrália, ou ligaram para ele. Ele me contou isso esses dias aí. Ele falou, Lucy, eu estava na Austrália, quando eu liguei, me falaram que você tinha sido campeã do torneio. Aí eu falei assim, poxa, que legal, né? Ele ter tido essa preocupação de querer saber o que tinha acontecido, quem tinha ganho. Isso em 86. Em 87, as mulheres já estavam participando dos campeonatos paulista brasileiro, por categoria de peso, por equipe e por tudo. Que legal. Então, foi uma das conquistas mais importantes que eu... Realmente conseguiu abrir as portas. Abrir as portas, com muita briga, né? E Sensei, como é Lucy na cama, além do karatê? Sou uma pessoa, acho que normal. Normal. O que é normal, né? O normal de cada um. Sou mãe, a esposa, avó, bisavó. Bisavó. Adoro cozinhar. Sempre gostei de esporte, sempre pratiquei bastante esporte. Hoje faço só fortalecimento muscular, legal. Faço uma aulinha de karatê bem dentro das condições legal. Que eu posso fazer. E como o karatê entrou na sua vida? Então, o karatê entrou na minha vida porque eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei tudo quanto é modalidade que você imagina, eu pratiquei, de criança até a fase adulta. Futebol de salão, vôlei de areia, ping-pong, natação, basquete, tudo quanto tinha para competir. Eu era sócia de um clube, eu competia. E eu comecei a trabalhar muito cedo. E só restava para mim o período noturno. Legal. E foi onde eu entrei no karatê, então. Legal. E como que você percebeu que o karatê ia ser muito além do que um esporte, ia ser uma missão na sua vida? Eu não percebi. Ele entrou e ficou. Ele foi naturalmente, as coisas foram acontecendo, e quando eu vi, já estava competindo, depois já estava indo para campeonato pan-americano, mundial, depois técnica de seleção brasileira. Foi uma sequência de conquistas. E teve algum momento que você pensou em desistir, que você falou, não teve reconhecimento, tá ruim, tá... Nunca passou isso pela sua cabeça? Para não falar nunca, eu parei quando meu pai faleceu. Tá. Em 77, eu fiquei muito deprimida e dei uma pausa, acho que de 3 meses mais ou menos, porque ele morreu assim de repente, né? Mas depois eu já retornei e nunca mais parei. E realmente uma história vitoriosa, uma história de briga no bom sentido, claro, briga para abrir as oportunidades. Sensei, a sua história como técnica, como professora, como coach, como que foi? Olha, eu parei de competir em 91, né? Aí deu um tempo e fui assistir o campeonato no Rio de Janeiro, campeonato mundial, em 98, no Rio. E os atletas de kata individual eram o Jurandir de Andrade e Cintia La Sálvia. Quando eu vi a apresentação deles, eu fiquei triste de ver que eles tinham potencial muito grande. Eu conheço os dois, né? Conhecia os dois, mas da forma que eles se apresentavam, eles estavam sem técnico, não tinha nenhum técnico treinando eles, né? Eu acho que eles treinavam entre eles mesmo. E com a bagagem que eu tinha tido como atleta, né, participando de vários campeonatos mundiais, inclusive pan-americano, eu falei, caramba, eu posso ajudar esses moleques, né? Na época era moleque, né? E eu cheguei na confederação e me ofereci a fazer o trabalho de técnica de kata. E o Edgar abriu as portas, só que eu falei, olha, eu quero trabalhar assim, 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 assado. Se não for assim, eu não faço. Eu falei, porque os atletas eram escolhidos pelos árbitros. E nem sempre o melhor atleta estava naquela condição, naquele dia. Né?
Então, o técnico, ele tem que... Olha, aquele atleta perdeu, mas eu sei que ele é melhor que o outro. Ele não foi bem hoje porque ele estava resfriado, ele estava com febre, ele trabalhou, estudou, não comeu direito. Então, o Edgar me deu essa carta branca. E, a partir daí, eu peguei todas... Fizemos uma seletiva nacional, eu pedi uma seletiva nacional, vieram atletas do Nordeste, do Sul, e aí eu escolhi porque o Brasil tem material humano, o Brasil tem condições, tem comida boa, tem clima bom para treinar, tem material humano, tem tudo. Precisava de uma pessoa para pôr ordem naquilo. E depois da a minha última participação em Pan-Americano foi em 1990, campeã pan-americana. Depois vieram a família da Ionamine, né? Elas não conseguiram esse título, conseguiram até vice-campeã pan-americanas. Então, o Brasil ficou um vácuo até quando eu peguei a seleção, em 2000, e aí as meninas foram 5 vezes campeãs pan-americanas consecutivas, inclusive em Jogos Pan-Americanos. Então, a minha história como técnica foi gloriosa, eu considero gloriosa. E olhando para Lucy Nakama de antes, que mudança que teve da Lucy que existia, a Lucy que brigava, que queria lutar, a Lucy de antigamente com a Lucy de hoje? A diferença? A diferença. Nenhuma. Nada. Nada. Acho que sou mais briguenta até agora. Legal. Mas com mais responsabilidade. Com mais responsabilidade. Com mais inteligência, né? Porque a gente carrega uma bagagem, né? Eu estou com 72 anos. Então, tem uma bagagem muito grande. E o que olhando para trás, vendo toda essa história, toda essa experiência de tudo que veio em competição, na vida, falando do karatê, falando do convívio, o que hoje você e o Sensei Edson, qual que é o objetivo para vocês transmitirem para os alunos? Qual que é o que vocês querem passar para os alunos? Budô. O karatê não é só chute e soco, né? O budô é uma filosofia de vida. Isso que a gente, quando você para de competir, você começa a partir do budô. Então, o budô está na minha vida, está na vida de qualquer um, de todos nós, né? Se você pensar no casamento, o que é o karatê? Kihon, kata, kumite, são os 3 Ks. Quando você pensa no casamento, o namoro é o Kihon, né? É quando você se prepara tecnicamente, ou você se programa, o que tem que fazer ou não. Aí vem o casamento, o dia do casamento, é o kata, é onde você tem que se apresentar, você sabe o que você tem que falar, é uma combinação, você tem que fazer isso, vai ter que entrar por ali, fazer isso. Então, aquilo é o kata. E o que vem depois disso é o comitê. Aí vem o comitê. Né? A vida toda é o comitê. E muitas vezes a gente chega no ato shibaraku, né? Você fala assim, é 10 segundos, e né? Agora é 10 segundos, levanta, senão acaba tudo. E aí você levanta e continua. E assim, olhando não apenas para as crianças, que claro que é um grande objetivo conseguir a disciplina com as crianças, mas nesse mundo com tantas distrações, com tantas coisas, como que faz para conseguir passar para os alunos isso e também para a gente, nesse mundo tão variado, como que a gente consegue colocar disciplina em nós e passar essa disciplina para as pessoas? Essa é a maior dificuldade que eu venho enfrentando depois da pandemia, porque as crianças ficaram em casa, né? Não podiam sair, foi entregue na mão dela um celular, um computador, um videogame, e essas crianças não aprenderam a ter consciência corporal por falta de movimento. Então, quando eu vejo uma criança entrando nova, elas têm 2 pernas esquerdas,
2 pernas direitas, 2 braços esquerdos. Quando você fala esquerda à frente, elas põem a direita. Aí eu falo, não, a outra esquerda. Elas começam a descobrir que elas têm 2 pernas, que tem 2 lados, que tem dedão. Se dá um exercício no chão, elas olham o pé, começam a olhar o pé, começam a mexer no dedo. Coisas simples que nunca viram, nunca repararam. Pular, né? Coisas simples que a gente fazia no dia a dia, antigamente, as crianças hoje em dia não têm, infelizmente. Essa é a minha maior dificuldade. E uma vez, em um dos cursos fui em vários cursos do Sensei Edson, e uma vez eu escutei vocês falando que chegou na faixa preta, é ali que começa o karatê verdadeiro, né? Não só o karatê soco chute, igual você falou. Então, o que significa ser um verdadeiro faixa preta? Enfrentar as dificuldades, ser resiliente e corajoso, não negar nenhum desafio. Eu sempre gostei muito de desafios na minha vida, muito. Quando alguém falava para mim, você não vai conseguir fazer isso, eu ia lá e provava que eu conseguia fazer. Então, desafio para mim foi sempre um combustível para mim. Sensei, como que a família influencia no karatê? Não apenas na competição, mas no geral. Essa é uma pergunta muito particular, né? Porque cada família tem às vezes quer ver o filho na faculdade, quer ver o filho se empenhando em outra coisa, e às vezes o atleta está seguindo por outro caminho. Mas eu acho que aí tem que ter um bom senso dos 2 lados, né? Da família e do atleta. Aí não tem como... Eu, por exemplo, abdiquei muita coisa. Eu já era independente quando eu estava competindo. Aliás, eu comecei a competir muito tarde. A minha idade já estava perto dos 33, 34 anos. E a minha maior preocupação realmente era essa, né? Eu falei assim, se as mulheres não competiam, eu não vou conseguir competir nunca. Porque eu vou estar numa idade avançada já. E eu lembro, naquela época, o Zico estava se aposentando já do futebol, porque já estavam achando que ele estava com idade avançada. E eu tinha a mesma idade do Zico. E eu falava, eu não vou conseguir competir. Por isso que eu tinha muita pressa de competir. Mas deu certo. Sensei, vendo esse crescimento dos alunos, que é uma coisa natural, a gente começa a ver como se fosse da família mesmo, né? O que mais te emociona nas particularidades? Assim, o que mais te emociona em ver que o aluno está desenvolvendo, no geral, eu digo, na vida mesmo? Foram muitos alunos, né? Passaram pela gente, muitos. Mas o que mais me emociona é quando eu encontrei outro dia um aluno que treinou comigo até os 13 anos de idade, faixa preta. Eu encontrei ele num casamento, ele já estava com 29 anos, 30 anos, eu não reconheci, né? Estava um monstro de tamanho, e eu estava sentada numa mesa no casamento, ele estava em outra, e ele veio lá, ele falou, Sensei, eu olhei assim, você não lembra de mim? Eu falei, não. Ele falou, sou o Robert, eu treinei com você assim, 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 assado. Ele tinha ido para o jiu-jitsu e ele falou que todos os ensinamentos que ele tinha tido comigo no karatê, ele aplicou no dojo. Era o dojo dele e do irmão dele. Então ele falou, eu faço o Mokuso, eu falo o Dojo-kun, os meninos entram para cumprimento para entrar no dojo, cumprimento para sair, coisa que no jiu-jitsu não tinha. Então ele falou, tudo que eu tenho eu devo a você. Então isso é o mais gratificante. Que legal. Isso. Eu encontrei um menino outro dia em São Bento do Sapucaí, em Minas. Eu estava na pracinha, eu e o Edson, e veio também um rapaz enorme. Ele se ajoelhou na minha frente e fez Sensei Lucy. Eu fiquei olhando para ele. Caramba. Você não lembra de mim? Eu falei, não. Eu treinei com você assim, assim, assado. Hoje eu moro aqui, eu sou professor de história. Então, o mais gratificante que eu vejo hoje, a maior recompensa é depois de 10, 15 anos, você
vir uma pessoa e te chamar de sensei. Puta, demais, né? Né? Não, oi, Lucy, isso não tem preço. Exatamente. E Sensei, como que é ser mulher hoje num ambiente que historicamente é dominado por homens, principalmente do seu esporte, né? Não mais hoje, né? Hoje Hoje não mais. Historicamente, assim, a nossa história já foi. Mas eu participei de vários programas de televisão naquela época que me faziam essa mesma esporte. Por que você faz um esporte de homem? Aí eu falei assim, esporte não tem sexo. Né? Eu fiz uma entrevista com a Silvia Popovic uma vez, ela parou o programa porque eu respondi isso. É mesmo? Ela falou, quem é essa? Quem ela pensa que ela é? Sério? Porque eu falei, esporte não tem sexo, eu falei, né? E hoje eu acho que não existe mais esse tipo de... Não é discriminação, como eu falei, eu acho que era uma proteção para a mulher, era um medo que eles tinham que a gente se machucasse, né? E graças a Deus hoje está tudo tranquilo. E nessa trajetória você teve que superar algumas barreiras. Teve alguma marcante, alguma coisa que, principalmente nessa linha aí do karatê? Não, acho que depois que eu dei esse pontapé inicial aí de brigar para competir, depois a coisa foi fluindo. Andou, né? Só teve um episódio interessante, acho que foi em Louveira, no campeonato, já há uns 15, 20 anos, que tinha premiação para os atletas, né? Os campeões das categorias. E a premiação do homem era tipo R$1.000 e da mulher 500. Pra quê? Pra quê? Aí eu fui lá e falei assim, por que o homem vai ganhar R$1.000 e a mulher 500? Qual é a diferença? Exatamente. Porque é mulher. Eu falei, não tem essa. Não tem essa. Tem essa. Eu briguei, e aí eles igualaram a premiação. Igualaram? Sim. Conseguiu transformar. Sim, eu fiz até uma comissão lá com os técnicos do evento, tudo. Que bom. Não é justo. Que legal. E aproveitando esse gancho, então, que conselho que você daria para as meninas que querem realmente seguir como atleta, futuramente como técnicas, enfim? Eu acho que hoje a dificuldade é maior até pela quantidade de atletas que tem, né? Eles teriam que fazer uma seletiva. Na minha época não tinha muito, né? Muitas atletas. Sim. Como eu era mais velha, diria assim, a mais experiente, que os técnicos achavam, mas eu sempre era capitã da equipe, tudo. E um dia, um técnico, nós fomos para o Campeonato Mundial no Japão, e na sala de reunião, antes, ele apontou para mim e falou, você vai ser técnica da seleção um dia. Em 1990. Que legal. E eu falei, não, eu nunca pensei nisso. Ele falou, mas você vai ser técnica. Talvez por conhecer a minha personalidade, a minha liderança. Isso. Eu tinha uma liderança muito grande com as meninas. Mas acho que hoje tem muito mais quantidade, né? Exatamente. Sensei, na sua rotina, eu tenho essa curiosidade também. Na sua rotina, todos nós temos uma rotina. Tem alguma coisa interessante que poucas pessoas sabem no seu dia a dia, na sua rotina? Como eu te falei, eu aplico o Kihon, Kata e Kumite na minha rotina. Legal. Vocês vão ficar sabendo agora de primeira mão. No final do ano passado, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E foi uma notícia muito surpreendente para mim, porque eu sempre me cuidei, né? Sempre me alimentei bem, esporte, não fumo, não bebo, e aquilo realmente me deixou muito preocupada. E foi uma sequência de acontecimentos aí, né? Exames me viraram do avesso, agulhamentos e biópsias e tudo mais. Então, aí eu entrei com o Kihon, foi o Kihon, até chegar o dia da cirurgia, que eu considero o Kata, que era uma coisa mais programada, né? Mais
combinado, tudo. E depois do kata, agora vem o comitê, que é a radioterapia, tratamento com químio, graças a Deus vai ser com comprimido. Eu estou rouca assim porque ontem eu estava sem voz, até ontem, porque eu terminei a minha radioterapia sexta-feira. E a sala era tão fria, tão congelada, que eu acabei ganhando essa gripe e atacou minha garganta e eu fiquei sem voz. Mas mesmo assim eu falei assim, não, eu vou participar desse podcast. Que bom. Então eu estou na fase do comitê agora, da doença. Graças a Deus. Fiz a cirurgia, teria 1/4 da mama e vou me recuperar, já estou me recuperando. Então isso o karatê também entrou. Antes de mais nada, a gente agradece do fundo do coração por você ter vindo, independente de tudo isso. E então fala pra gente uma coisa engraçada que aconteceu ao longo da história no dojo. Engraçada? Puxa, se tem um lugar que eu levo muito a sério é o dojo. Então, já aconteceu algumas coisas engraçadas, assim. Eu estava dando aula num sábado e entrou um rapaz com um cachorro dentro da academia. Eu vi que era mendigo, né? E ele queria entrar para lutar. E ele ficou na porta do dojo, na entrada do dojo, fazendo os gestos, né, de chute, soco e tal. E o cachorrinho olhava para ele e olhava como dizendo, né, que vergonha, né? Até que veio um aluno meu que estava treinando, um grandão, veio por trás dele, pegou ele e jogou ele e pôs ele para fora da academia. E o cachorrinho ficou ali, né, sentado e olhando sem saber o que fazer. E aí o cachorro saiu também e foi embora, mas esse dia foi muito engraçado. Sensei, tem algum hábito diário que você acha indispensável? Tem alguma coisa do seu dia a dia que você não troca por nada? Olha, o sono para mim acho que é uma das coisas mais importantes do dia a dia, fora a alimentação, né? A minha rotina é uma rotina muito comum no dia a dia. Acordar, tomar café da manhã, preparar, ir para a academia, dar aula, voltar da academia. Mas o sono, para mim, é muito importante. É onde você recupera, né, toda a energia. Exatamente. Eu também dou muito valor para o sono. E, Sensei, se você pudesse, em 3 palavras, dar uma definida na sua trajetória, o que você conseguiria falar para gente? Olha, como eu falei, eu sou uma pessoa guerreira, né? Resiliente, adoro desafios, então eu considero a minha vida sempre cheia de desafios, né? Cheia de não chegar e falar, ai meu Deus, e agora? Eu falo assim, não, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou enfrentar isso? Bem pé no chão. E partir para cima, nunca recuei em nada. Legal. Sempre fui para frente. Que bom, que bom. E que sonho que você ainda está na luta para realizar? Um sonho que você vai realizar? É ver minha família feliz, ver minha família, a minha neta com responsabilidade, formada, ver os meus bisnetos com saúde. Eu acho que isso é a minha maior alegria de ter daqui para frente. E você sabe, assim como eu sou seu fã, seu e do Sensei Edson, o Brasil todo realmente é fã de vocês. Na verdade, assim, ó, eu e o Sensei Josias, outro dia até conversamos sobre isso, nós nunca encontramos ninguém que falasse isso aqui de mal de vocês, alguma coisa, nada. E é muito interessante isso, né? Que recado que você daria para esse público? Para o seu público? Eu acho que é o exemplo, né? As pessoas, elas podem dar bons e maus exemplos, né? Que bom saber disso, que todo mundo fala bem da gente. E o que significa na cama para vocês?
Dizem que na cama, né? Na verdade é na cama. A tradução é amigo, amizade, né? Então, na cama, para mim, existe, em primeiro lugar, amizade, companheirismo, sociedade, né? Em todos os aspectos, não só na academia, mas sociedade em casa, com a família, com os amigos. Legal. E se sua história virasse um livro, qual seria a capa do livro, o tema? Que nome seria esse livro? Meu Deus! Olha, teria muitos títulos aí para escolher, mas o karatê é minha vida. Legal, legal. E, Sensei, se fosse uma única frase para definir Lucy Nakama, qual seria essa frase? A única frase? Eu acho que Lucy Nakama é uma vencedora, porque não vencedora, não uma pessoa rica, nada, mas eu consegui vencer todos os desafios que apareceram na minha vida. Todos, quase todos eu considero vencido. A gente só não pode vencer a morte. Exato. Né? Mas todos os desafios que apareceram, nenhum deles eu recuei, nenhum. Eu sempre fui em frente, avancei e saí vitoriosa. Legal. E, Sensei, pra gente foi um prazer ter você aqui. Eu, como seu fã, Sensei Josias, seu fã do Sensei Edson, muito obrigado pelas palavras, obrigado pela participação e obrigado por contar pra gente tudo, abrir realmente esse livro Sim. da sua vida. Eu que agradeço, William, agradeço o Josias, né? O Josias conheço já há muitos anos e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Revista Karatê News, muito obrigado por mais uma. Tamo junto, valeu. Os